E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Subvergente. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou tentar gravar. Nunca fiz nada parecido, então a exposição ainda é uma experiência diferente pra mim, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais natural possível. E eu tenho a intenção de compartilhar aqui alguns tópicos sobre a espiritualidade e a filosofia compiladas como uma lente para olhar para algumas questões da nossa realidade atual. Falando um pouco sobre isso, eu acho que existe hoje uma problemática que inclusive eu acho que vai ser até o tema desse primeiro vídeo, de uma maneira geral, mas existe uma problemática sobre divergência de crenças e opiniões, mas eu acredito que tudo esteja integrado. E hoje eu vou tentar passar um pouco disso para vocês. É, eu já tive um projeto anterior, mas a gente fazia juntos, né? Optamos por não dar continuidade. E eu vou tentar fazer isso de forma independente agora, porque ainda é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Não poderia morrer sem fazer pelo menos uma tentativa de expor o tanto de coisa que eu gostaria de expor para poder agregar alguma coisa para o mundo que a gente vive, não é mesmo? É, eu também não vou me preocupar muito com cortes, edições, porque por enquanto eu ainda não tenho experiência com isso. É bem amador, mas eu quero tentar focar na informação que eu vou tentar trazer aqui. E com o tempo pode ser que as coisas melhorem um pouquinho e até eu fique um pouco mais desinibido, me sentindo um pouco mais confortável com a presença da câmera. Então, tentem se acostumar aí com a minha imagem e vamos começar. Eu assisti um vídeo, aqueles vídeos, eu não sei se tem um nome pra isso, se tiver eu não sei, peço perdão, mas que eles colocam uma pessoa confrontando 30 pessoas, tá ligado? É, com uma divergência de uma opinião. Um jogo de respostas, de perguntas e respostas, né? É, e tinha um cara que era como se fosse um bruxo, ele se denominava, né? E acho que 25 cristãos, sei lá. Acabou que eu nem consegui terminar de ver o vídeo, porque acaba rolando muita baixaria e eu não tive paciência de assistir até o final. Porque não acho válido as pessoas brigarem sobre isso. Só que também acho que faz muito tempo que a gente não consegue sentar e conversar sobre a espiritualidade e não sobre religião. Quando eu era pequeno eu costumava ouvir que política, religião e futebol não se discute, né? Por conta do teor ácido desses assuntos, mas eu acho que a gente pode discutir se houver certo respeito, não com a prerrogativa de mudar a opinião da outra pessoa, mas talvez enquadrar e moldurar ali a sua perspectiva sobre o assunto de maneira respeitosa. E você segue, quando você sair dali, você segue vivendo a sua vida de acordo com o que você acredita, sem problema nenhum, e a outra pessoa segue o caminho dela também. Respeito. Mas enfim, eu acho interessante o quanto a religião, hoje em dia, serve como ferramenta de. Puta, não tem como não usar um termo pejorativo. De alienação. Não porque uma coisa é verdade, a outra é mentira, porque eu não vejo bem por aí. Só para contextualizar,
Eu fui criado dentro da congregação cristã no Brasil. Eu amo aquele lugar de paixão. Eu sinto muito a presença de Deus quando eu vou lá. Eu gosto de cantar os louvores. Gosto muito do formato da liturgia ali. E as mensagens que vêm, o que a gente chama de palavra, né? Ou a pregação, ou sei lá, cada denominação vai ter a sua nomenclatura, né? A sua especificidade. Mas o formato que acontece ali me toca bastante. Conversa com o que eu estou sentindo muitas vezes e sempre dá para interpretar como uma orientação divina, seja diretamente de Deus, o que eu acho pouco provável, mas não impossível, ou do Espírito Santo, ou de Jesus, ou de espíritos benfazejos. Pouco importa, na verdade, da onde isso vem. Acredito que cabe a nós filtrar tudo, filtrar o que nós consumimos, né? Eu gosto de pensar que o nosso corpo é como se fosse um veículo, né? Que de fato é um veículo pneumático. E a gente precisa cuidar desse veículo, a gente precisa colocar combustível, a gente precisa fazer as manutenções necessárias, que seriam tipo dormir, se exercitar, ler e desenvolver as nossas faculdades, né? Motoras, cognitivas. E nesse aspecto, até aprofundando mais, que é muita coisa para falar e eu me empolgo. Nesse aspecto, a vida é como uma escola mesmo. E é isso que eu tanto gosto na espiritualidade, porque quando você está sujeito a essa linha de pensamento que a vida é uma escola, que a gente está aqui para aprender, evoluir, se desenvolver, você entende que a gente nunca perde. Existe a lei de causa e efeito e nós somos inspirados por todas as boas práticas doutrinárias a fazer o que é correto, a seguir padrões morais, a agir por bem. Mas a gente não é impedido de nenhuma forma de agir pelas vias contrárias. Eu preciso pausar um pouco para ver como é que tá o áudio. Então, rapidinho. O áudio tá uma merda, mas eu consigo aumentar um pouquinho, eu acho, depois e vai ficar tudo bem. Vamos todos sobreviver. Eu vou aproveitar para aproximar um pouquinho. Eu espero que. Vamos vendo. Voltando. Algo sobre bem e mal. Sobre os dogmas e os aspectos morais da sociedade onde a gente vive, né? Então, nós somos inspirados para fazer o que é certo, para fazer o bem, para ajudar o próximo e por aí vai. É claro que quanto mais você se aprofunda nisso, mais você vai entendendo que a única coisa que conta é a intenção, o nosso coração, né? Deus vai ver a nossa intenção. Então, se você faz alguma coisa boa para alguém na intenção de se promover, de, enfim, adiantar o seu lado, adiantar a sua evolução, existe um interesse por trás. E a caridade, ela precisa ser feita, saca? É uma coisa que transborda e alcança as outras pessoas e você não espera nada em troca, porque você tem para dar e vender, você tem para distribuir, entendeu? Então, quando mediante essas condições, isso é o que tem uma certa validação de acordo com o que se acredita dentro de muitas doutrinas. Só que a doutrina tem um fator limitante, que são essas regras que precisam ser
seguidas. E aí expande tudo isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a predominância do catolicismo, do cristianismo, protestantismo e tem crescido muito as religiões de matriz africana. Isso está em constante expansão porque as pessoas estão buscando muito as respostas, né? Muitas pessoas começaram já a procurar coisas que estão além do que está aí, do sistema econômico que a gente está inserido hoje, dos problemas econômicos e ambientais que a gente está vivendo. E acho que tudo isso é pertinente à nossa época, como antigamente pertencia à época dos antigos, né? Eu acredito que cada período teve a sua preocupação. E se a gente entendesse não, sem a necessidade de acreditar em nada. Se a gente entendesse somente a história do nosso planeta, a gente já teria muito mais potencial de avançar no nosso processo evolutivo, né? Porque a gente é levado na nossa sociedade hoje a ficar esquentando a cabeça com problemas financeiros, com, ah, mas e o dia de amanhã, e não sei o que lá. Ninguém nunca teve controle sobre isso e nunca terá. Preocupação é se preocupar antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. O contexto só foi fornecido parcialmente e não tem como você saber o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Você só pode controlar as suas ações. Só. E o que a gente faz é usar o passado, as nossas memórias, trabalhar isso para integrar os nossos conceitos da realidade e aí a gente ter a capacidade de fazer boas escolhas. Então nós vamos nos moldando de acordo com as coisas que nós aprendemos para integrar uma melhor conjectura de nós mesmos, o que a psicologia chamaria de self, né? Para integrar o nosso self. E aí nós trabalhamos todos aqueles arquétipos. E quando tudo isso está integrado, a gente consegue ir se aprimorando enquanto indivíduo, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é uma questão humana, não é uma questão religiosa. Todos nós estamos buscando essa evolução. Todos nós estamos buscando aprimoramento. Todos nós sofremos com as nossas escolhas ruins. Porque depois nós vamos colher as coisas ruins que a gente plantou. Então, de uma maneira geral, todo mundo está passível às mesmas coisas, independente do que acredite. Porque o nosso universo aqui, o nosso planeta, na verdade, né? Ele tem as suas próprias regras. Ele tem as leis. As leis são o que está na Bíblia? Sim. Ali são um conjunto de premissas morais, né? Tipo assim, olha, vocês têm que fazer isso aqui. Isso é o que eu espero que vocês façam. Só que quando isso vem, você tem que levar em consideração o contexto histórico. Porque a sociedade daquela época também estava precisando de uma correção. Assim como nós estamos precisando hoje. A sociedade sempre precisou. Porque nós não somos perfeitos. Quando você vai se aprofundando nesses estudos, você consegue até saber mais coisas que a espiritualidade fala muito sobre, mas muitas coisas ainda não podem ser comprovadas cientificamente. Então, eu prefiro até evitar de trazer, porque sem comprovação científica fica enviesado demais. Eu gosto de trabalhar em cima de uma linha onde eu possa argumentar logicamente em cima do que eu estou falando, porque eu acredito que Deus, como efeito aqui, ele se manifesta de uma forma lógica, porque o plano material segue alguns padrões, né? E são essas as regras que eu falo. Então a gente não tem aqui a lei da gravidade, a gente não tem aqui as leis da termodinâmica, a gente não tem aqui as leis de Newton. Tudo que se usa como leitura da realidade, de como ela acontece
nas micro-reações ali são estudos, né? Os fatores determinantes ali que impedem que a gente saia voando por aí, que a gente faça fogo com as mãos, por enquanto. Eu acredito que por enquanto. É... Enfim, a gente está passível a todas essas regras e não há o que ser feito. Ninguém burla isso. Todo mundo tem que passar pelos mesmos processos, né? Acho que muita gente fica confusa por falta de informação. É... Primariamente. E por acabar aceitando algumas coisas como verdades absolutas. E verdades absolutas não existe, porque tudo está em modificação aqui, o tempo todo. A própria ciência já se reciclou várias vezes. Muita gente segue a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um livro sagrado. É um livro. É sagrado para algumas pessoas. Para outras pessoas é considerado apenas um livro, onde foram compiladas as escrituras ali muito antigas e que têm validade por toda a comunidade. E realmente tem. Lendo a Bíblia, você tem várias revelações, você pode ter contato com conhecimentos ancestrais, arcaicos, que não estão mais acessíveis hoje em dia. A Bíblia é um livro muito interessante, muito importante. E só o tempo que ela está aí e as gerações que ela ultrapassou mostram o quanto esse livro foi importante, é importante, vai continuar sendo importante. Mas não como a única obra possível que trata sobre determinados assuntos. Eu embaso tudo isso que eu estou falando no único argumento de que eu não resumo Deus da forma que eu acredito a um livro. Ali tem um conjunto de ensinamentos, um conjunto de doutrinas. Eu tento aplicar isso na minha vida o máximo que eu posso, e o que eu não consigo, eu vou trabalhando o que eu posso, depois eu vou me corrigindo onde eu errei. Aquela parada de se perdoar e ser melhor, não repetir, né? Faz parte. Todo mundo está sujeito a esse processo. Não estamos isentos ao erro, mas somos responsáveis pela mudança. Isso é a nossa responsabilidade, entendeu? Isso pelo menos é o que eu acredito. Mas acho que isso concede muita liberdade pra gente agir de acordo com o que a gente tem, sabe? Nem sempre a gente vai ter o melhor para dar. Nem sempre a gente tá bem. Só que ao mesmo tempo ninguém é responsável pelo que você tá passando na sua vida. É muito difícil fazer essa separação, entende? Às vezes você tá tendo um dia péssimo e você trata uma pessoa mal e ela fica se sentindo mal. E aí você fez mal pra alguém. Isso é normal. E aí depois você entende, conforme a vida vai passando, que na verdade você estava naquele estado porque você não soube se preservar. Então talvez você estivesse gastando muita energia com processos psíquicos, sofrendo com ansiedade, não conseguindo conciliar a sua realidade. A gente também vive uma realidade hoje onde é tudo muito caótico, especialmente em grandes metrópoles, onde as pessoas passam a maior parte do dia fora de casa, se locomovendo em transporte público, trabalhando em subempregos, sem qualidade de vida nenhuma, sem dignidade, sem ter um tempo de qualidade com a família, sem ter oportunidade de ter um tempo para si, de introspecção, de entretenimento, seja do que for. Isso é um direito e a gente acaba não tendo muitas vezes, né? A gente também foi induzido a grandes consumos, vícios, é, várias questões que tornam a nossa geração a maior nos índices do que foi diagnosticado como depressão, ansiedade.
Porque o nosso problema é realmente esse processo de obstrução mental. Nós também fomos criados por pessoas que não estavam tão preparadas assim para um papel de tutor, entendeu? De alguém que ia educar ali um serzinho para ele crescer nessa sociedade completamente maluca. Ninguém tinha parâmetro. A gente está moldando isso agora, entendeu? Teve uma grande onda, na minha opinião, de influência ao consumo e à sexualidade. E é difícil ir falando sobre isso, porque tudo vai se integrando, sabe? Um assunto vai puxando o outro. Eu vou desenvolver para não perder o fio. E eu espero que não fique muito difícil para vocês entenderem depois. Só tentem ir acompanhando. Eu não fiz nenhum tipo de roteiro, eu só queria sentar aqui e falar sobre isso. Eu prefiro assim. Isso esbarra até nos relacionamentos que a gente tem na nossa sociedade, saca? Que foram como foram. Quem acompanhou aí, eu acredito que de 2023, 24 até 2026, quando está sendo gravado isso agora, a gente viveu uma onda de relacionamentos cíclicos, né? Tipo, com a emergência das redes sociais, dessa aproximação, das pessoas criando seus próprios domínios imaginários ali e projetando as suas questões imagéticas, né? Depositando ali um pouco do ego. E a gente passou por uma ruptura de personalidades, assim, porque muitas pessoas fingiram ser o que não eram, muitas pessoas usaram isso para se aprimorar, mas muitas pessoas também usaram isso para tornar a jornada um pouco mais pesada, criando elos kármicos com várias questões, cedendo a vicissitudes. Teve a questão da pornografia também, que afetou em especial os homens, mas não restrito, que dificultou muito o nosso processo de amadurecimento aqui também, voltado para a questão da sexualidade, de abrir mão de conceitos bem simples, de perder a noção de que as pessoas são seres humanos, que todo mundo tem pai, tem mãe, tem família, todo mundo gosta de ser respeitado, não necessariamente quem você acha bonito vai te achar bonito, não necessariamente a pessoa que você está cobiçando ali na rua, que te causa desejo, vai retribuir esse desejo sexual. Não necessariamente tudo é sobre sexo. E muitos homens ficaram defasados, eu pude acompanhar, eu fiz parte disso, muita gente fez parte disso, tá tudo bem. E a gente precisou passar por isso como humanidade para entender o gênero masculino, o gênero feminino e a importância da atuação de, de cada aspecto, sabe? E, novamente, não é uma questão restritiva. Existem mulheres que não são necessariamente tão femininas de acordo com esse padrão que é estabelecido, né? E existem homens que não são tão masculinos quanto esses padrões que são estabelecidos. Que a gente tenha uma métrica de que homens têm determinadas funções, mulheres têm outras funções. Não como uma questão restritiva, não como uma questão machista ou feminista. É muito delicado falar sobre isso. Mas eu falo sobre predisposição de fazer coisas que os homens e mulheres são mais aptos para realizar. A mulher, por exemplo, tem uma sensibilidade muito maior para muitas coisas. Quase como se a mulher pudesse enxergar mais cores na vida, sabe? É uma predisposição. Não quer dizer que é regra. Podem ter homens sensíveis, com um lado feminino um pouco mais integrado em si. Mas, no geral, as mulheres se atentam mais aos detalhes. São mais cuidadosas
no processo de pensar sobre as coisas. Os homens costumam ser mais práticos, mais voltados para execução, mais voltados para uma parte de usar as potências que ele tem ali em função da realização de algo que ele quer, que ele acredita, enfim. E nós canalizamos toda essa libido, que é essa energia psíquica de criação, nós canalizamos toda essa libido para a sexualidade, de alguma forma, para os meios de consumo, para os vícios, né? Então a gente tem uma sociedade onde o alcoolismo emergiu, o tabagismo emergiu, o consumo de drogas lícitas e ilícitas também emergiu, casas de aposta que cresceram bastante, grandes, aí fora dessa esfera, né, também um grande choque político, um grande choque cultural. Mas eu acho que esse processo todo é importante para que haja o debate sobre essas diferenças que não são tão diferentes assim, tá ligado? E não era pra gente estar brigando por isso. A internet possibilitou um choque cultural muito grande também. Eu acho que isso foi um aspecto benéfico da ascensão da internet, porque a gente pôde ter contato com muita coisa. E a internet muitas vezes ela dá as coisas meio resumidas. Hoje em dia ninguém mais lê um livro inteiro, mas pode ouvir um podcast onde tem alguém que está falando ali que já leu o livro e que vai passar uma visão geral do conceito. E é claro que existe muita mistificação quanto a isso, porque tem pessoas que não são fidedignas, não, não são verossímeis, mas tem pessoas que têm credibilidade. Você percebe que tem credibilidade, porque quando você vai fazer o seu juízo ali, um filtro, você meio que a sua intuição diz e também você pode classificar como eu me sinto livre quando eu consumo essa informação, eu reflito sobre ela. Isso parece uma condição limitante, onde eu tenho que agir de X forma ou Y forma, ou isso daqui me concede o meu livre-arbítrio. Se concede, é verdade. De alguma forma, pelo menos uma meia-verdade é. Enquanto a gente está sendo livre com alguma coisa que está sendo exposta, eu acredito que isso é verdade. Para mim é verdade. Para outra pessoa pode ser que tá bom, talvez seja verdade. Aí é parâmetro individual. Mas quando a liberdade se preserva, eu acredito que a verdade está presente, de certa forma. Porque aí você escolhe o que você quer fazer. E aí cada um fica responsável pelas suas próprias atitudes. E eu acredito nessa distribuição inteligente. Porque se alguém fala pra mim que é certo fazer determinada coisa e de repente não é, mas eu confiei naquilo, o erro é meu. O meu filtro falhou. Todo mundo pode falar o que quiser, mas a gente tem que classificar o que chega até nós. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, não é? Então, uma das nossas grandes responsabilidades, eu acredito, é filtrar as coisas que a gente consome, de que forma a gente vai ter contato com o mundo. E, sobretudo, eu acho que para uma colinha para todo esse tema, uma liga que vai trazer um pouco mais de sentido, conectar essas pontas, eu acho que é o respeito. O respeito ele é muito importante, porque nós não podemos simplesmente condenar uma coisa que nós não conhecemos, não entendemos como funciona. Quando ao criticar, ao julgar, a gente eu não tenho palavras para isso. Quando a gente critica, quando a gente julga, sem saber, isso não me parece certo. Você só não entende. Você não é obrigado a fazer. Mas a pessoa faz e vai continuar fazendo. E qual o mal? Eu digo, qual o mal para você? Se a pessoa estiver fazendo uma coisa que é errada, com o tempo ela vai acabar aprendendo que aquilo é errado.
Porque ninguém está isento às leis de causa e efeito. Se a pessoa estiver fazendo uma coisa boa, a sua opinião vai ser indiferente, porque ela vai continuar com as boas práticas dela. É individual. E aí o que acontece? A gente tem um. Eu estava falando da internet, né? Então, a internet traz pra gente, pra muitas pessoas que ainda não conheciam, tinha muita gente que já conhecia. Tinha muita gente que já estava miscigenando um pouco da moto. Já estava miscigenando um pouco das crenças, né? Abrindo um pouco os horizontes da própria mente, assim, sem se limitar a uma crença ou outra. Aqui no Brasil a gente já tinha igrejas budistas há muito tempo. Eu tinha até uns conhecidos que frequentavam a Seishonoye. Eu já fui, achei muito legal, me senti muito bem. Não faria aquele conjunto de práticas simplesmente porque pra mim não faz sentido. Porque eles entoam bastante mantra, né? É uma mentalização. Assim, traz uma paz muito grande, é muito gostoso. Eu recomendo que, se vocês tiverem a oportunidade, vão conhecer. Vão conhecer vários lugares, sabe? Eu também não sei se eles são muito abertos e tal. Tem igrejas que são mais abertas, né? Que nem a congregação mesmo. É só você chegar lá, é gratuito, é aberto, você entra, assiste, de boa. Às vezes pode rolar um estranhamento porque o pessoal de lá segue certas práticas, né? Tem a roupa específica para você ir, ou a conduta específica. Então, muitas pessoas que estão ali frequentando a vida inteira não entendem quando vem alguém de fora ou vê alguém que já frequentou e está retornando, é, que não está necessariamente preocupado com as aparências e sim com ir lá e buscar uma melhora para o espírito, assim, um direcionamento, uma purificação, sentir aquela conexão com Deus, ficar em paz consigo mesmo. E tem pessoas que frequentam há tanto tempo que já deixaram de ir lá por esse motivo e se tornou um hábito. E aí essas pessoas passam a ser defensoras da, das regras que imperam ali, mas não necessariamente da doutrina, do que é pregado, né? Quanto a isso, eu não vou dizer nada, porque eu acredito que a hipocrisia seja uma característica presente em toda a sociedade. Quantas pessoas pregam determinados valores e praticam outras coisas? Isso não é segredo, é a dualidade presente na nossa vida para que a gente trabalhe os temas que a gente veio aqui para trabalhar. Então, ninguém sabe o que está passando na sua cabeça. Se você fala sobre ônibus, você puxa assunto sobre ônibus, é uma questão puramente magnética. Você vai atrair pessoas que se interessam por ônibus. Vocês vão falar sobre ônibus, para que você entenda sobre os ônibus. Então, semelhante atrai semelhante aqui. Isso que eu embaso em várias coisas. Por exemplo, o que eu estou falando aqui tem um pouco de doutrina, tem um pouco do kardecismo, tem embasamento na teoria do neoplatonismo e do próprio Platão. É, é um compilado de lentes, como eu disse no começo do vídeo, né? E eu estou tentando correlacionar tudo isso com os tempos atuais. E como as coisas estão mais conectadas do que a gente imagina e que não era pra gente estar discutindo por isso. Pelo contrário, era pra gente estar simplesmente vivendo de acordo com o que a gente acredita e tá tudo bem. Tá todo mundo buscando a sua própria evolução e ao invés de se atrapalhar, a gente está se ajudando. Porque todo mundo quer a mesma coisa e todo mundo vai ter a mesma coisa. Isso está garantido para todo mundo. Nós estamos sentenciados à mesma morte, infelizmente. Nós estamos passíveis a viver uma vida, seja a duração dela qual for. E nós estamos sujeitos às mesmas regras, às mesmas leis de causa e efeito, ao mesmo Deus. Todos nós fomos criados, ponto final. Não importa quando, não importa pelo que, a gente veio de algum lugar.
dos nossos pais, dos nossos avós. E aí, se você quiser acreditar no Big Bang, eu não tenho problema nenhum com isso. Ninguém tava lá pra saber, exceto talvez de acordo com o que eu acredito Deus. Mas aí eu também nunca falei com ele. Quem sabe? Então acho que eu consegui esclarecer agora sobre o que eu tô falando. Ufa! Nossa, é difícil, gente. Me desculpem aí as minhas limitações iniciais. Prometo que eu melhoro, tá bom? Conforme eu for me soltando um pouquinho mais. Também não quero fazer isso muito estendido, então vou tentar resumir um pouco. Posso trazer outros vídeos depois com a mesma proposta, para não ficar chato. Então as crenças, elas estão se esbarrando o tempo todo. Do que eu pude conhecer, é, existem muitas coisas do Oriente, existem muitas coisas do Ocidente. Eu pude conhecer fragmentos do Bhagavad Gita, é, que é um livro, é como se fosse a Bíblia pros, meu Deus, eu vou falar merda, pros hindus. Sem embasamento científico eu não vou falar, finge que eu não falei isso, mas eu acho que são os hindus. É, eu li alguns livros do Kardec, recomendo que vocês leiam, é muito legal a forma que é colocado ali. Para quem não consegue simplesmente ter uma fé no intangível, que precisa de alguma lógica para se apoiar, para crer em algo que faça um pouco mais de sentido, eu acho que o espiritismo é um caminho bem interessante. Independente dessa questão de, porque o cristianismo não acredita em espíritos, não acredita em vida após a morte. Cara, seja livre. Tem um conjunto de pessoas que acreditam numa coisa específica. Isso não te obriga a acreditar na mesma coisa. Senão, todo mundo acreditaria na mesma coisa. Eu acho isso lógico. Se a gente veio com essas diferenças, que variam de acordo com o país, com, às vezes, com a situação socioeconômica, né? Que varia de acordo com a ancestralidade daquele território onde está, enfim. Eu acho que tudo isso está integrado. É, a gente tem religiões ou práticas muito antigas que não necessariamente vão perder validade só pela predominância de uma outra religião na sociedade que a gente está vivendo. Então, só porque o catolicismo está em alta, está em vigência até hoje, não significa que o xamanismo que existiu há muito tempo atrás, a cultura indígena, é invalidada. Isso não faz o menor sentido. Não significa que uma pessoa que nasceu no Oriente e não teve contato com a doutrina de Jesus Cristo, de uma maneira geral, segue uma outra coisa. É um budista, um taoísta, um praticante de artes marciais, sei lá, tá ligado? Que também tem uma questão bem de doutrina, assim, né? De disciplina, de treino, de se esforçar cada vez mais, de buscar um aprimoramento de si, mesmo que de uma maneira física. Esse conceito é muito interessante também. Eu acho que pode ser levado em consideração como prática porque também é um estilo de vida, entendeu? Um cara que luta ali e segue toda a doutrina disciplinar ali da arte marcial, a arte marcial tem premissas muito boas. Quando você segue aquilo direitinho, é uma prática. Não é uma religião, mas é uma prática. E tem validade. Porque você está se esforçando para ser uma boa pessoa. Entende? Seus esforços não são inúteis. Só porque você não acredita numa doutrina específica. É claro que eu acho importante a gente saber a existência de Jesus. Eu acho importante a gente pregar o evangelho.
Eu acho importante, gente. Mas eu não canalizo todas as minhas forças para isso. Eu queria sim que todo mundo soubesse quais são os 10 mandamentos de Deus, que está na Bíblia lá. Eu queria sim que todo mundo soubesse e praticasse, né? Saber, acho que todo mundo sabe, mas praticar é que são elas. Eu queria que todo mundo internalizasse os ensinamentos de Jesus, todas aquelas parábolas, é, e o mandamento que ele deixa: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ou como eu vos amei, ou sei lá. Deu um problema aqui na minha tela, acho que tá tudo bem. Eu acho que eu chutei o cabo. Desculpa. É... Jesus, quando ele veio, ele falou sobre amor. Eu acho que dificilmente na época dele mesmo, ele ia chegar numa pessoa e falar: aí, você tá fazendo coisa boa, você tá se preocupando em ser uma pessoa melhor, não adianta não. Você tem que fazer uma coisa específica, sabe? Isso tira a sua liberdade. E aí eu já não acho certo, porque Deus deu o livre-arbítrio. Essa é a verdade essencial. Deus deu o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser e colher o que a gente plantou. Ponto. Cada um é responsável pelas suas escolhas. E aí quer dizer, você não aceita Jesus como seu único salvador. São palavras. Aceitar Jesus, não aceitar Jesus, isso não é verbalizado. Eu acredito que isso é quando você tem aquilo dentro do seu coração, como uma verdade que te conduz, um sentimento que te leva a praticar o bem. Quando você se preocupa em ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, ser justo, honesto, eu acho que você já tem Jesus no seu coração. Não é possível. Jesus só queria que a gente se amasse. Ele não falava: você tem que seguir essa prática. Se fosse de acordo com o que a gente acredita aqui, desse lado do hemisfério, perdão, quem nasceu lá já está condenado ao inferno. Porque nunca na vida nem saiu da boca dessa pessoa o nome de Jesus. Ou seja, uma palavra. É só uma palavra, gente. É só uma palavra. Deus vê as nossas intenções, o nosso coração. As práticas, eu acho que elas têm mais um aspecto de identificação e de relações com a nossa ancestralidade e tal, do que propriamente com um único caminho que conduz à salvação. Eu acho que Jesus está mais integrado com o aspecto do amor. E é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas para parar de ficar discutindo entre a gente e entender que a gente tem que se amar. Tem que se amar. Tem que se amar. Tem que se amar. Tem que se respeitar e tem que se amar. Ponto final. Não é tão difícil, meu Deus. Mas a gente insiste. E é claro que não é veiculado para todo mundo esse tipo de conhecimento que te dá uma paz de saber que você só precisa dar o seu melhor, tá ligado? É só o que você precisa fazer. Se não for 100% do que você tem, faz 30. Tá bom, é o seu melhor naquele dia? Tá bom, amanhã você faz melhor, tá tudo bem. Tem dias e dias. Tempo de plantar, tempo de colher. É por isso que a gente tá aqui os nossos 80 aninhos, 90 aninhos. Você vai ter tempo, relaxa. Quando você fizer o que você tem que fazer, legal, bacana, entendeu? Mas enquanto você não fizer, eu acredito que você vai ter várias oportunidades, e tem mesmo. Vocês sabem que tem. Que quando a gente não resolve uma coisa, ela fica voltando para nossa vida. É ou não é? Quando a gente tem um assunto pendente, aquela pessoa não sai da nossa cabeça, aquele tipo de situação não para de se repetir, aquele problema de saúde não para de se manifestar. É cíclico. E antes da gente existir, sempre foi assim. Todo mundo passa pela mesma coisa. Qual a dúvida? É assim mesmo. São vários desafios. E a gente tem que ir
internalizando isso. É pra dentro. Não é fingir que você tá bem por fora, enquanto aquele conflito ainda existe. E dá pra ver. Muitas vezes ele se manifesta na nossa personalidade, nos nossos trejeitos, nas nossas falas, nas nossas colocações, nas nossas perspectivas. Quando você está muito ligado numa tendência, você vibra numa frequência específica. A sua aura se manifesta de uma forma específica, com complexos materializados ali, né? Que precisam ser coagulados, expelidos. Eu pretendo trazer um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando, mas eu não sei se eu me considero pronto para falar sobre isso no primeiro vídeo. Eu queria ser um pouco mais sutil nessa primeira abertura. Então eu quis trazer esse assunto aberto para poder falar com um pouco mais de liberdade sobre isso, sem me restringir tanto a conceitos específicos. Eu preciso ver o que isso vai se tornar ainda, tomar uma dimensão e quero construir de acordo com a dimensão que isso for tomando, entendeu? E quero sempre me preocupar mais com a informação do que com essa minha cara de bosta, com a expressão que eu tô fazendo, com esse quarto, com blá 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 blá. Gente, foda-se. Eu nem existo. Vamos fingir isso. Eu nem existo. Eu tô aqui, eu sou um cara normal, humilde, cheio de defeitos, igual a vocês, trazendo a sua opinião nesse espaço. E aqui eu gostaria de ter pessoas que têm a mente aberta, que gostam de refletir e conversar sobre tudo isso que eu tô falando, e pessoas que prezam pela própria liberdade, que gostam de conhecimento, que gostam de ter contato com o mundo, com a vida, com esse aspecto metafísico das coisas, de interpretar a realidade, conectar isso com inspirações divinas, enfim. Gente que está aberta a essa trilha do conhecimento, entendeu? Isso pra mim é o que há. Então, acho que eu quero concluir. Para concluir tudo isso, voltando lá no comecinho do vídeo que eu falei que me trouxe aqui, eu queria trazer também um assunto que eu acho que muitos cristãos ou pessoas que se predispõem a falar sobre isso acabam tendo uma imagem um pouco aversiva pela abordagem que usa. Porque, gente, de verdade, meus irmãos, é muito chato a forma que vocês abordam o evangelho. Eu não acho que a gente precisa falar do evangelho como essa coisa empoeirada. É muito velho. Algumas práticas são muito antigas. Eu acho que dentro das religiões, dentro das doutrinas, tem muita coisa que não precisa mais ser seguida. E eu não quero fazer uma crítica à religião, eu não quero condenar a prática de ninguém. Façam o que vocês sentirem no coração de vocês, pelo amor de Deus, tá tudo bem. Só que o que a gente faz afeta na nossa perspectiva das coisas. Então, eu vou dar um exemplo. De que adianta eu ir lá na igreja e ficar repetindo 50 vezes que eu vou ter um carro? Se eu posso pedir uma vez de coração, porque eu quero um carro, eu preciso de um carro, tem alguém com problema de saúde na minha família, eu preciso de um carro, eu vou ter um carro, eu vou comprar um carro. Tudo bem. Tudo bem você ter um carro. Você pode. É permitido. Só que a gente sabe que para comprar um carro, que é um bem material, você vai precisar de dinheiro. E para conseguir esse dinheiro, você precisa trabalhar de alguma forma. Senão você não vai conseguir dinheiro. Eu nunca vi dinheiro cair do céu, nascer em árvore. Então é importante que você tenha fé. Porque Deus ele vai te dar forças para você passar pelo processo. Isso é o que eu acredito. Quando você pede uma coisa para Deus, ele vai te dar
o cenário, a oportunidade ali para você desenvolver. Tá bom, filho, você quer um carro? Então eu vou te gerar demanda. Eu vou fazer aparecer trabalho para você. E aí as pessoas no meio da prova ali, puta, mas tô cansado, não aguento mais, não sei o quê. E aí Deus fica tipo assim, né? De cara, você pediu um carro. Poxa, eu tô te trazendo prosperidade, bonança, tô te trazendo giro, um capital ali para você poder conquistar o que você quer, meu filho. Você não sonhou? Só que muita gente ainda hoje não entende, tá ligado? E acaba cedendo a reclamar que é um vício, acaba cedendo. E é isso que eu tô falando. Aonde eu quero chegar? Não adianta você repetir 50 vezes se você não entender como o processo realmente acontece. É importante a gente ter fé, tem que ter fé. Sem fé não dá. Essa é a minha opinião. Sem fé você perde a esperança, tá ligado? Ela é uma inspiração divina. Que venha de fora, que venha de dentro, não importa. Isso dá forças pra gente, vocês sabem. Às vezes a gente tira a força de onde não tem pra sobreviver, pra conseguir concluir, pra conseguir ir até o final, tá ligado? Isso é uma coisa linda no ser humano, essa capacidade que a gente tem. É a fé. A gente precisa disso. Lembrando, novamente, essa é a minha opinião. Mas não adianta você querer as coisas sem trabalhar. Não adianta você querer as coisas fácil. Nada vem fácil. Nada vai vir fácil. Tudo tem que passar por um processo. Platão vai falar sobre isso. É... Paracelso vai falar sobre isso. Tem bastante gente que vai falar sobre isso. Todo o processo de criação mental, enfim. Posso trazer. Vocês podem procurar também esse tipo de informação. Mas eu posso trazer do meu jeitinho, se vocês quiserem. E aí eu vejo, de acordo com o que vocês vão digitando aí. Então, resumindo, é isso. Eu acredito que algumas crenças enraizam inconscientemente nas pessoas, não necessariamente o significado das coisas, o que precisa ser feito. E aí fica muita gente estagnada em um estado estacionário ali, aonde elas acreditam que Deus não está concedendo para elas o que elas queriam. Uma pessoa que está com um problema ali de saúde sério, grave, pulmonar, vamos supor. É muito triste, gente, é muito triste. Só que quando você vai ver, às vezes não. Cada caso é um caso. Mas às vezes a pessoa fumou durante 30 anos e agora tá com um problema pulmonar. Cara, a gente foi ou não foi avisado? Você cria consciência das suas escolhas e percebe que o tempo passou. E você fez as suas escolhas, tá tudo bem. Só que leis de causa e efeito. É muito triste, ninguém gostaria que você estivesse passando por essa situação. Dói, machuca, faz a gente sofrer. Muitas vezes acaba sendo a causa do fim da nossa passagem aqui. Todos estamos sujeitos à morte. Eu não acho que precisa ser bonitinho. Eu acho que precisa ser verdadeiro. É assim que é. E a gente precisa criar consciência da importância das nossas escolhas. E que existe uma porção de cuidados que a gente tem que ter com o nosso veículo pneumático, com a nossa mente, com a nossa conexão com o sagrado, com várias coisas, cuidados que a gente tem que ter com a nossa energia. Nem todo mundo acredita, tudo bem. Geralmente quem não acredita não cuida da própria energia. E você nota. Isso também é opcional, sabe? É... Então, eu não sei como concluir isso. Falei bastante coisa, já deu em torno de uns 50 minutos, mais ou menos eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, que eu sou ruim de matemática.
Então acho que eu vou concluir por aqui, falando sobre a importância da gente respeitar as demais culturas, da gente parar de tomar certas coisas como verdades absolutas, pra gente parar de preconceito de achar que só o que a gente acredita tá certo, que o outro acredita tá errado. Não é bem assim que funciona. A gente tem que se alegrar quando a pessoa vem contar uma coisa pra gente que ela ficou feliz porque é positivo. Se é positivo, se fez bem pra ela, se alegre por aquilo. A gente só consegue ser realmente feliz quando a gente vê a felicidade no rosto de outra pessoa, tá ligado? Isso é uma felicidade, é, é uma coisa compartilhada, tá ligado? Se você ficar feliz quando você come um negócio gostoso e a pessoa fala, puta, fui lá, comi um negócio mó gostoso, mano. Aí você fala, puta, eu já comi, esse negócio realmente é gostoso, mano, eu fico feliz por você, tá ligado? É realmente muito gostoso. Todo mundo gosta. Então a gente precisa ter mais essa forma de olhar pra vida. Puta, fui lá visitar tal lugar. Ao invés de você falar, ah, já fui 5 vezes, já fui com 19 amigos. Cara, a pessoa tá contando na moral que ela foi ali no lugar. Nossa, tal lugar? Eu já fui. Eu já fui. É legal, é bonito. Você gostou? Se interessa, tá ligado? A pessoa veio te procurar pra se abrir. Ela tá trazendo uma coisa pra você que ela achou legal. Então, se interessa. Depois você fala: ah, eu também já fui, sabia? Inclusive, tem até umas fotos. Você quer ver? Eu posso te mostrar. Aí vocês estão tendo uma troca, tá ligado? Não precisa ser forçado também, mano. Se você não quiser saber, você fala: cara, foda-se, não quero saber. É melhor. Pelo menos tá sendo honesto. Você não quer saber, você não quer saber, você não é obrigado, tá ligado? Você não tá fazendo mal pra ninguém. É uma escolha sua. Aí você também não é obrigado a corresponder expectativas de ninguém. Só que tanto quanto você puder se expor as situações de conhecer o outro, de ter contato com o outro, às vezes com aquela troca ali você vai ter um aprendizado que era só aquele momento ali, tá ligado? Se passou uma oportunidade de você viver a vida, de você ter contato com uma outra pessoa. Que às vezes, vamos supor, você foi lá 5 vezes, ela foi uma, mas ela tirou uma conclusão que você não tirou. E você só pode aprender isso porque ela tem uma perspectiva diferente da sua, tá ligado? E aí? A gente não sabe de tudo, tá ligado? E precisa ser mais interessado em compartilhar um pouco da visão do mundo das outras pessoas também. Ser menos preconceituoso e mais aberto, tá ligado? Isso é benéfico, gente. Quando a gente entende tudo como aprendizado, a gente nunca sai perdendo. Nunca. Você pode levar um prejuízo material. É uma merda, faz parte da vida, todo mundo passa por isso. Você pode passar por uma situação de uma grande decepção, você pode se magoar, pode ficar doente, enfim, todos estamos passíveis, ninguém está isento. Mas o aprendizado, as coisas que a gente sublima dentro de nós, transformam uma experiência negativa que a gente teve numa experiência positiva e consegue ajudar outras pessoas com os parâmetros que a gente usou para solucionar aquilo, ajudando uns aos outros nesse processo de evolução. Isso é o que Deus quer, tá ligado? Isso não tem preço, mano. Isso é a coisa mais linda da vida, do mundo. Isso é o melhor que o ser humano tem pra oferecer. E a gente já passou da hora de integrar esse aspecto, tá ligado? Não acho que tem uma religião definitiva. Não acho que as pessoas sejam obrigadas a seguir determinados conjuntos de práticas. Eu acho que o âmago disso tudo é que a gente tinha que aprender a se amar e se respeitar. Primeiro, respeito, pra parar de estranhar o que é diferente. Pelo menos olhar aquilo, tipo, tá, aquilo tá ali, existe, tem um porquê. A minha indignação frente a isso não vai fazer aquilo parar de existir, tá ligado? Eu não posso matar o que eu não gosto. Ao menos eu vou tentar entender, tá ligado? Se mesmo depois de entender eu não concordar, você tá no seu direito, é a sua opinião, tá tudo bem. Só que mesmo não concordando, você não tem o direito de esculachar, tá ligado? Não tem, porque não é você que tá fazendo. Se você não concorda, não faça. Isso é o que você pode fazer.
Pelo contrário, faça o que você acha certo. Mas considere que o que você acha certo também não é 100% do que é certo ali. Porque, na minha religião fala que se eu colocar um copinho com água na janela todo dia de manhã, eu tô fazendo uma coisa que é certa. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Foda-se. Não é. Faz. Faz você, tá ligado? Se você puder falar com alguém, fala com a sua mãe, tá ligado? Mãe, olha, eu vi um negócio, descobri, aprendi um negócio, que se a gente coloca um copo de água na janela de manhã, isso atrai energias positivas. A senhora podia fazer, né? Não, poxa, não vai te custar nada. Faz, não tem mal algum nisso. Se você está desejando uma coisa boa, está incentivando a fazer uma coisa que para você é boa, que vai favorecer um processo de criação mental ali, por mais que a pessoa não entenda, mas que vai ajudar na desobstrução, que a água está associada com sentimentos. Pá, 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 pá. Enfim, né? Faça. Faça de forma positiva. Ninguém é obrigado a seguir o que você está falando. Tem que ser um processo voluntário, tá ligado? E se você conseguir, aí sim. Aí você se alegra, porque você compartilhou uma coisa boa. E é isso. Muita coisa. Agradeço pra você que ficou até aqui. Peço desculpas por qualquer tipo de coisa. Prometo que eu vou melhorar. Sempre melhor. Prometo um microfone melhor. Muitas coisas. Essa é a primeira experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários. Deixem o like. Se inscrevam. Na verdade, não sei. Eu não penso em retorno financeiro. Como eu disse, o mais importante é eu tirar essas coisas da minha cabeça, tá ligado? Obrigado e quem sabe até uma próxima. Vamos ver. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem.